Você já reparou que quando vemos alguém bocejar, temos a tendência de também bocejar? Ou quando nos encontramos com uma pessoa sorrindo, nossa tendência é responder de volta com um sorriso? O ato de imitar é muito comum de ser observado no comportamento humano, mas não costuma ser muito valorizado, e em alguns casos é ridicularizado e até mesmo alvo de críticas. O que muitos não sabem, porém, é que ele é fundamental para o desenvolvimento biológico e social dos seres humanos, principalmente no período da infância, mas se estende também por toda a vida do indivíduo, garantindo o aprendizado de habilidades motoras, comunicativas e sociais. Albert Bandura, um importante psicólogo canadense, estudou a fundo mecanismos de aprendizagem em crianças e adultos e destacou a importância da imitação para uma aprendizagem eficiente. Segundo a teoria da aprendizagem social, apresentada por Bandura no livro Social Learning and Personality Development, publicado em 1963, a maneira mais eficaz de aprendizagem de comportamentos é por meio da imitação. Para ele, a aprendizagem por imitação ocorre em dois momentos distintos: atenção e retenção, quando o indivíduo aprende mentalmente observando o comportamento de outra pessoa, e reprodução motora, ou fase de performance, quando o indivíduo de fato reproduz o comportamento observado, antes realizado pelo modelo. Mas Bandura não foi o primeiro e nem o único a notar a importância da imitação para a aprendizagem. Outros importantes teóricos da psicologia, como Skinner, Hull e Piaget, também acabaram se debruçando sobre o assunto. Mas como será que esse processo de imitação se dá a nível fisiológico? Se não se trata de uma imitação planejada ou consciente, o que ocorre nos nossos cérebros quando esse tipo de imitação acontece? A resposta está na existência de neurônios espelho. Neurônios são células que podem ser encontradas em todo o nosso corpo, mas se diferenciam por serem capazes de transmitir impulsos nervosos que permitem a comunicação entre diferentes partes do corpo. A maior parte dos neurônios dos primatas se concentra no sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula, responsáveis pelo processamento das informações. Essas estruturas centrais estão conectadas a nervos que trazem informações sensoriais das diferentes partes do corpo e também encaminham as respostas a esses estímulos, normalmente através do controle dos músculos, estimulando movimentos. O cérebro é o órgão do sistema nervoso central com maior responsabilidade no processamento de sentidos, controle motor e aprendizagem. Se olharmos ele com mais cuidado, veremos essas três partes. Elas são responsáveis por receber informações de diferentes órgãos dos sentidos. O córtex visual recebe as informações provenientes dos olhos e nos garante o sentido de visão. O córtex auditivo faz a mesma coisa que o visual, porém com as informações auditivas provenientes dos nossos ouvidos. Já o córtex somatosensitivo é a parte que recebe e processa informações relacionadas ao tato e à percepção do nosso corpo físico. Além de receberem informações provenientes dos órgãos sensoriais, essas estruturas cerebrais atribuem sentido a elas. O controle dos nossos movimentos também é realizado majoritariamente pelo cérebro, mas ele não inclui simplesmente a produção do movimento, ou seja, o controle dos músculos. As partes do cérebro que controlam o movimento são o córtex pré-motor, que atua no planejamento de movimentos voluntários, e o córtex motor, que está envolvido na própria execução desses movimentos. O planejamento das ações, feito pelo córtex pré-motor, envolve a capacidade de simulação mental de movimentos, isto é, o processamento de informações como qual a distância entre o corpo e o objeto, qual a melhor posição dos dedos para alcançá-lo, qual será a posição do tronco durante essa ação. Envolve até mesmo conhecimento sobre a nossa posição corpórea atual. Onde está a minha mão? Qual a posição atual das minhas pernas? Isso quer dizer que o planejamento de uma ação envolve, a princípio, a integração de informações sensoriais sobre o mundo ao redor e sobre o nosso próprio corpo. Os neurônios espelhos são encontrados no córtex pré-motor e no lobo parietal posterior, região responsável por integrar diferentes informações sensoriais e associá-las a outros conhecimentos já adquiridos, como, por exemplo, relacionar expressões faciais observadas a emoções já conhecidas. A atividade desses neurônios especiais está envolvida tanto no período que antecede um movimento, quanto durante esse movimento. Eles têm papel fundamental na comunicação entre o aspecto sensorial e o motor do nosso cérebro, e assim, eles podem ajudar a explicar o aprendizado por imitação.
A descoberta dos neurônios espelho, no final da década de 1990, teve uma enorme importância na compreensão de uma série de comportamentos dos seres humanos. O nome mais conhecido por esse feito é o do neurofisiologista Giacomo Rizzolatti, que em 1994, na Universidade de Parma, realizou o experimento com macacos que nos forneceu valiosas informações sobre o assunto. O experimento tinha foco na ativação de uma população de neurônios, enquanto o animal realizava tarefas simples, como pegar uma banana ou um cacho de frutas e levar à boca. A partir disso, pôde-se identificar que a região pré-motora do cérebro dos primatas era ativada quando um dos pesquisadores pegava uma uva e o macaco observava, mas ela também era ativada quando o próprio macaco estava pegando a uva para comê-la. Isso o levou a concluir que essa rede específica de neurônios é ativada não somente quando uma ação é executada por alguém, mas também quando essa mesma ação é observada sendo realizada por outra pessoa. Foi por esse motivo que os neurônios que compõem essa rede receberam o nome de neurônios espelho. O ser humano, ser social, está constantemente interagindo com outros indivíduos. Essas interações são mediadoras e influenciadoras de muitos tipos de aprendizagens, muitas vezes pela simples observação e posterior trabalho do sistema de neurônios espelho. Quando ativados pela observação de uma ação, os neurônios espelho permitem que o significado e a intenção da ação sejam compreendidos e relacionados. Por exemplo, quando observamos alguém pegar uma colher com comida e abrir a boca, automaticamente entendemos que a intenção dessa ação é comer. Isso é possível graças ao mapeamento das ações e à capacidade de antecipação do resultado final feita pelos neurônios espelho. Assim, é notável a relevância dessas pequenas células nervosas no processo de aprender ou de se relacionar com o outro, nos tornando capazes de compreender e interpretar ações ao mesmo tempo que programamos mecanismos de realizar ações semelhantes, mesmo que sem colocá-las sempre em prática. A localização de neurônios espelho no lobo parietal posterior indica que eles também têm importante papel no reconhecimento de expressões faciais. Dessa forma, sugere-se que o sistema espelho, além de participar no controle motor, também nos garante capacidades inteligentes, não só a de imitar o outro, mas também torna possível se colocar no lugar dele, resultando no que conhecemos como empatia. Esta poderia ser definida como a capacidade neurobiológica que nos permite simular em nosso cérebro as emoções e sentimentos expressos pelo outro. Isso faz com que a gente se coloque no lugar da outra pessoa, compreendendo suas ações. A empatia está relacionada à capacidade do ser humano de racionalizar as emoções e então elaborar um plano de apoio afetivo ao próximo. Atualmente, pesquisadores estão investigando uma possível relação entre determinadas características do transtorno do espectro autista, como a dificuldade na compreensão de sentimentos alheios através da observação de expressões faciais, com alterações no sistema de neurônios espelho. Essa relação ainda não foi comprovada, mas também não foi refutada, o que significa que o estudo desse tipo de neurônio pode ajudar a compreender e a lidar com os déficits de socialização e aprendizado presentes nessa condição. Por isso, vamos acompanhar o que os novos estudos trarão. A imitação está mais presente nas nossas vidas do que imaginamos, e ela tem grande importância na ciência, na educação, na psicologia e até mesmo na medicina. Essas células encarregadas de nos fazer bocejar quando vemos outro indivíduo bocejando vêm sendo estudadas e observadas em diferentes contextos, que se estendem até mesmo à arte, à cultura, à música e ao marketing. Se a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades sociocognitivas dependem da observação do outro e da ativação de todo um sistema espelho, relacionando o que vemos ao planejamento de nossas ações e permitindo uma reverberação daquilo a que fomos expostos, é inegável que mais estudos nessa área são essenciais para que possamos transformar nossa maneira de pensar, a pedagogia, a educação e até mesmo o mundo, reconhecendo, valorizando e ressignificando o ato de imitar.